Oi pessoal, meu nome é Relgiane, sou nutricionista e coordenadora do programa Saúde na Escola aqui no município de Bela Cruz, na Secretaria de Saúde. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês tanto do PSE como da nutrição. O PSL é um programa que alia educação e saúde, levando para vocês, os alunos, o que há de melhor em relação à saúde, certo? Todos os anos haviam a questão das atividades que eram feitas dentro das escolas. Porém, por conta da questão da pandemia, né, do Covid-19, acabaram que a gente teve que se reinventar. E aí, aquela atividade que antes a gente fazia lá dentro da escola, em relação às práticas corporais, à alimentação saudável, a gente teve que se reinventar e fazer de forma remota. E hoje, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do que é a alimentação saudável e como é que a gente pode trazer ela para o nosso dia e como é que a gente pode usar ela como aliada na questão da prevenção de doenças, na questão de um bem-estar físico, né, da forma mais adequada possível, certo? Vamos lá. A gente está vivendo, como eu falei no início, a questão da pandemia, certo? E a nutrição, ela está muito aliada à questão da saúde, principalmente quando a gente fala da questão do sistema imunológico, certo? O que é esse sistema imunológico? São as nossas barreiras, isso mesmo. Nosso corpo, ele tem vários soldados, né, como se fosse. A gente costuma chamar que são soldados, que servem para fazer com que haja uma proteção contra as doenças oportunistas, ou seja, contra os vírus, as bactérias. Todos são seres, né, micro-organismos que a gente não vê a olho nu, porém está em todas as partes. E aí, pessoal, a nutrição, ela serve justamente para trazer para ti um combustível, né, de energia para fazer com que o nosso corpo seja capaz de se proteger contra esses micro-organismos, né, que a gente chama que eles são oportunistas, certo? E aí, qual é a melhor forma de se alimentar? Gente, a melhor forma de se alimentar é através de uma alimentação variada, equilibrada, né? Que seja diversificada. E aí, se a gente for falar um pouquinho dos alimentos, a gente vai ver que eles são categorizados, ou seja, existe o que a gente chama de pirâmide alimentar. E aí vocês vão perceber que na base da pirâmide está o que a gente chama de carboidratos, isso mesmo. Para que servem os carboidratos? São os alimentos que nos trazem fontes de energia, ou seja, sem os carboidratos a gente não consegue viver, certo? No meio da pirâmide está o que a gente chama de alimentos que vão nos trazer também energia, porém eles têm que ser consumidos de forma um pouco mais moderada. E lá no topo da pirâmide tem os alimentos que a gente chama que são as gorduras e os doces. Esses alimentos eles têm que ser considerados de forma moderada, certo? Além dos carboidratos que nos fornecem energia, nós temos as proteínas, isso mesmo. As proteínas, elas são os alimentos construtores. E o que seriam exemplos de proteínas? As carnes e os alimentos de origem animal. Então, sem as proteínas, a gente também não consegue sobreviver. Além dos carboidratos, das proteínas, a gente tem as vitaminas e os minerais, que a gente encontra eles nas frutas, nas verduras e nos legumes. Então, esses alimentos, eles servem como reguladores, ou seja, são essenciais para o desenvolvimento orgânico, né, do nosso organismo. Para quê? Para que as nossas funções, elas funcionem de forma adequada, como eu venho falando aqui para vocês desde o início, certo? Ou seja, vocês estão vendo que a nossa alimentação, ela tem que ser variada. Ela não precisa ser uma alimentação de alto custo. O prato do brasileiro, o arroz e feijão e a salada e a carne já traz todos os micronutrientes que a gente necessita, certo, pessoal? Então, quando vocês estão aí na casa de vocês e tiverem a oportunidade de comer os alimentos que a gente chama de alimentos in natura, ou seja, os alimentos naturais, vocês estão fazendo um ótimo proveito. Porque os alimentos que a gente chama de alimentos industrializados, aqueles alimentos que são muito açucarados, tipo refrigerante, as batatas que a gente chama os salgadinhos, né, os chilitos, os biscoitos doces, os biscoitos recheados, todos eles têm muito conservante e muito açúcar e, consequentemente, faz com que o nosso organismo fique enfraquecido, certo? E também pela questão, né, de estarmos um pouco mais em casa, por conta da questão da pandemia, a gente acaba tendo acúmulo de gordura, ou seja, o sobrepeso e a obesidade estão vindo aí.
E também sabemos que isso não vai fazer com que, a longo prazo, ou seja, você que é criança, né, acabar desenvolvendo um sobrepeso e uma obesidade, na vida adulta pode trazer doenças que a gente chama de doenças crônicas, né, que é o diabetes, a hipertensão, as dislipidemias, que são as alterações no colesterol, nos tipos de colesterol, melhor dizendo. Então, gente, esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Vamos se alimentar bem para fazer com que o nosso corpo consiga funcionar da melhor maneira possível. Tchau!